Olá, meu nome é Vinícius, eu sou graduado em História pela UEPB e, após a graduação, eu comecei a recordar algumas dúvidas que eu tive assim que eu passei no para entrar no curso, né? Porque tem aquele limbo, né, entre você passar e você iniciar de fato as aulas, né? Quando você inicia, você começa cheio de dúvidas. E uma delas é quais disciplinas você vai ver aí ao longo desses 4 anos e meio previsto para a conclusão do curso, né? Então, eu vou apresentar o fluxograma do curso de História, né, da UEPB. Aqui em Campina Grande, na Paraíba, a gente tem duas universidades, né, na cidade que tem um curso de História, né? Tem a UEPB e a UFCG. Esse vídeo especificamente trata da UEPB, né, a qual eu me graduei lá. Só que na UFCG também vai ter uma grade mais ou menos parecida, né? E assim como outros cursos de história aí pelo Brasil. Mas o que acontece? Alguns cursos vai mudar a nomenclatura, né? Uma coisa assim. Porém, ah, o que traz a disciplina não vai mudar tanto, né? Então, o que é previsto, aquele recorte, aquele conteúdo, alguns autores se repetem, então isso não vai mudar tanto, né? Mas esse vídeo só lembrando especificamente para o EPB, né? Curso de História da UEPB, né? E, como eu falava, assim que eu entrei, não sabia aonde pedir esse esse material, né? Nem como ele se chamava de fato, né? Mas se você quiser pesquisar, é só colocar PPC do curso de História, o EPB, mas as informações lá é um documento de por volta de 150, 160 páginas, com bastante informação e elas não estão organizadas direitinho assim, né? Se você quiser dessa forma, você solicita pelo e-mail a coordenação do curso, né? Aí vai vir dessa forma. E ao longo do curso, do vídeo, melhor dizendo, eu vou responder algumas perguntas que vierem na cabeça, né? Então, bora lá, né? A primeira coisa que a gente observa aqui é que tem a definição de uma sala, né? Geralmente a gente vê em filmes, séries, essas coisas. Na universidade não é o professor que troca de turma, né? Seria os alunos que trocam, né? Em parte isso é verdade, porém no curso de História isso não acontece, né? Mas geralmente, dependendo do curso, vamos supor que você faça biologia, né? Vai ter a parte, por exemplo, do laboratório, né? Vai ser em uma parte específica do campus e as salas em outra parte específica, por exemplo, né? Então tem essa mudança em alguns cursos, né? Especificamente de história a gente não tem. Vocês vão ver que a sala mantém. O que troca, por exemplo, é isso aqui, ó. Primeiro aqui, filosofia da educação. Filosofia da educação é um chamado básico comum. Ela tem todo o curso de licenciatura, né? Inclusive, se você já fez outro curso de licenciatura, você pode pedir dispensa dela, né? Então, vai ter esse curso, essa disciplina, né? Geralmente vai vir um professor do departamento de filosofia, se for sociologia da educação, vem um professor do departamento de sociologia, né? Para o nosso departamento. Aí a gente tem aqui os básicos específicos, né? Ah, que vai ser dividido mais ou menos dessa forma, nos recortes cronológicos que a gente faz, né? História pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e História Contemporânea, né? Nos recortes cronológicos, inclusive ao longo do curso a gente problematiza esses marcos, né? Mas não é esse o intuito do vídeo. Então, no primeiro período a gente tem Filosofia da Educação, História Antiga Ocidental, História Antiga Oriental, Introdução aos Estudos de História e Pré-História, né? Tudo dividido aqui nos dias, certinho, os horários. Em outros cursos a gente vê que geralmente o horário é dividido 2 professores por noite ou 2 professores por manhã, né? O curso de História na UEPB funciona na manhã e à noite. À tarde não tem, certo? Então, aqui, geralmente, a gente vê que um professor ele ocupa aquele turno inteiro, né? Só não
aqui quando vem de outro departamento, por exemplo, então tem essa divisão. Inclusive aqui você poderia botar uma cadeira das 7 às 9, por exemplo, se tivesse uma eletiva para concluir aqui. Já eu explico o que é eletiva. Aí, segundo período, História Asiática, História da África, História Medieval, Metodologia do Ensino de História 1. Vocês vão ver que em algumas disciplinas vai aparecer esse 1, por exemplo, Teoria da História 1. É porque a disciplina ela é tão ampla que ela não cabe só num semestre, então tem que dividir, né, para melhor compreendê-la. Ou ela vem de um recorte cronológico também muito amplo e é dividido dessa forma, né? A gente vai para o segundo período, a gente viu o segundo, vai para o terceiro, História Ibérica, História Moderna, Metodologia do Ensino de História 2, ó, aqui, ó, 2 aparecendo, eletiva, tópico especial em História Moderna. Os professores geralmente ofertam essas eletivas, né? As eletivas, ela é uma disciplina obrigatória, mas ao mesmo tempo ela não é. Você pode optar por pagar qual eletiva você prefere, por exemplo. Então, tem algumas eletivas que você pode optar, né? Só lembrando que aqui, nessa coluna também tinha o nome dos professores, só que eu optei por ocultar, né? Achei melhor. Aí no quarto período, História da América 1, História do Brasil 1, História Indígena, Metodologia do Ensino de História 3, Teoria da História 3. A gente vai para o quinto período, História da América 2, História da Paraíba 1, História do Brasil 2, História e Interdisciplinariedade, Metodologia do Ensino de História 4, e aqui outra eletiva aparecendo para a História do Nordeste e da Paraíba. Essas eletivas você tem que cumprir uma carga horária de 120 horas para conseguir se graduar, né? Você pode, geralmente aqui oferta disciplinas de 30 horas, né? Então você teria que pagar 4 disciplinas eletivas. Já vem encaixado na grade do seu curso, se você seguir direitinho, mas você pode optar também, se surgir um horário ali, você conseguir encaixar. Só que é mais difícil você fazer esse ajuste, né? Por isso que ele já é feito pelo próprio departamento do curso. Sexto período, estágio supervisionado. 1, História da América 3, História da Paraíba 2, História do Brasil 3, eletiva tópico especial em História do Brasil. Aqui começam os estágios. O estágio 1, você vai para o ensino fundamental observar o professor que está lá na escola. No estágio 2, né, que você vê aqui no sétimo período, você de fato vai lecionar, né? E aí fica acordado com o professor da instituição, né, quantas aulas você necessita dar no colégio, né? A História Contemporânea 1, História do Brasil 4, Historiografia Brasileira 1. Aqui você vê que no sétimo período vai surgindo também essas disciplinas que são mais longas, né? Dividida aí ainda vai surgindo. E aí você vai seguindo para a reta final do curso, né? Eletiva Paleografia, estágio supervisionado em Ensino de História 3, né? E a gente vê aqui a divisão, ó, certinha, para na terça-feira ter duas aulas, dois professores diferentes, melhor, 4 aulas, melhor dizendo, 4 aulas. Aqui eu peguei o turno da manhã, esse é a grade do turno da manhã, mas no turno da noite não vai mudar muita coisa, não. No caso, as eletivas, as disciplinas obrigatórias, elas permanecem, e o que vai mudar é uma ou outra eletiva, mas geralmente mantém também, então não vai mudar quase nada. Paleografia, né, eletiva Paleografia, está supervisionada em Ensino de História 3, História Contemporânea 2, Historiografia Brasileira 2, Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem. Essa disciplina aqui é dada por um psicólogo ou uma psicóloga e ela está em todos os cursos de licenciatura. Aí você parte para o TCC. TCC 1, aqui no oitavo período. Aí você vai para o nono período. Estágio supervisionado em Ensino de História 4, História Contemporânea 3, Língua Brasileira dos Sinais. Aqui é Libras, né? Vai vir um professor, né? E vai lecionar aqui um professor que não é do departamento especificamente. Memória e Patrimônio Cultural e TCC 2, que é quando você finaliza seu curso, defende e ganha aí o seu diploma como graduado em História pela EPB. No fundo aqui eu coloquei uma imagenzinha do nosso prédio, né, que ocorre as aulas aqui no primeiro andar.
É só que na parte, não é nesse corredor especificamente, fica dois corredores atrás. É isso. Eu espero que tenham gostado, consiga tirar algumas dúvidas que vocês tinham, né? Aproximar mais do curso de História, né? E é isso. Obrigado.